Sr. Ministro da Saúde, Paulo Macedo, Sr. Secretário Permanente da FIAP, Francisco Santolaya, Srs. Deputados Abel Batista, José Manuel Canavarro, Sr. Secretário de Estado do Desporto e da Juventude, Emílio Guerreiro, nosso colega, a Sra. Deputada Maria José Castelo Branco, Luís Valles e Paula Santos, Sr. Embaixador do México, Benito Andioni, Sr. Embaixador do Peru, Henrique Morei, Sra. Ministra Conselheira da Embaixada da Colômbia, Dra. Sara Gamba, Sra. Bastonária da Ordem dos Advogados, Dra. Lina Fraga, representante da Ordem dos Médicos, representante da Ordem dos Farmacêuticos, Dra. Emma Paulino, representante da Ordem dos Enfermeiros, Enfermeira Lúcia Leite, representante da Ordem dos Economistas, Dra. Maria Leonor Aires, bastonária da Ordem dos Utilizários Oficiais de Contas, Professor José Maria Maia Rodrigues, representante da Ordem dos Nutricionistas, Dr. Rui Martins Lima, Presidente da Câmara dos Escritadores, Dr. José Castro Rezende, Presidentes e representantes das associações da CPLP, Presidentes do Conselho Científico, Professor Dr. José Muniz Fernandes e a Professora Dra. Alina Lopes da Silva, Presidente da Assembleia de Representantes da OPP, Professor Dr. José Ornelas, Srs. Reitores e Vice-Reitores, Sr. Professor Dr. Jorge Correia Jesuíno, Sr. Presidente Dr. Jorge Simões e Professor Dr. Carlos Magno, Sr. Diretor-Geral da Direção-Geral de Saúde, Dr. Francisco Jorge, Srs. Presidentes das associações das FIAP, Srs. Presidentes da American Psychological Association e da European Federation of Psychologists Associations, Sr. Representante do INEM, Major Paulo Amado Campos, Srs. Representantes das Forças Armadas e das Forças de Segurança, Sr. Subdiretor-Geral de Educação, Dr. Pedro Cunha, Sr. Diretor-Geral Nacional dos Bombeiros, José Pedro Lopes, Presidentes das Delegações Regionais da OPP e dos Colégios Regionais de Espanha, membros dos diversos e múltiplos órgãos da Ordem dos Psicólogos Portugueses, caros colegas, caros congressistas. Bem-vindos, bem-vindos, welcome ao 9º Congresso da FIAP e ao 2º Congresso da Ordem dos Psicólogos. Quero agradecer a presença de todos os convidados, conferencistas e participantes neste Congresso que, mais uma vez, conta com o alto patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República, a quem estamos muito gratos, pois desde a primeira hora que recebemos o seu apoio. Regressamos ao mesmo local onde realizámos o primeiro Congresso da Ordem, com um sentido de continuidade, mas também de crescimento. A responsabilidade acrescida de juntar ao 2º Congresso da Ordem dos Psicólogos o 9º Congresso da FIAP, estendendo o espaço do diálogo para além das nossas fronteiras, abraçando o mundo ibero-americano. Obrigado por fazerem parte deste momento e por nos ajudarem a mostrar a afirmação dos psicólogos no espaço ibero-americano. Este espaço geográfico e de línguas próximas, o espanhol e o português, que tem em todo o mundo cerca de 630 milhões de falantes nativos. Um universo de línguas, culturas, mas também de problemas para resolver, a que os psicólogos podem dar um contributo central. Terminei o primeiro Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses com um pedido de que cada um de nós, psicólogos, transformasse cada dia no momento da afirmação da profissão. Regresso com a afirmação dos psicólogos no espaço ibero-americano, tema deste Congresso. E que melhor exemplo dessa afirmação do que a enorme participação com trabalhos neste evento. O programa fala por si. A dificuldade será na escolha de entre as 15 salas em funcionamento simultâneo. Mas antes esta dificuldade, resultante da abundância. Os psicólogos compreendem bem o significado das crises e o impacto das mesmas nas pessoas, nas famílias, na vida pessoal e de trabalho. Afinal, é a sua tarefa crucial a compreensão do outro como parte do processo de resolução de problemas. Por isso, também compreendem as dificuldades em fazer crescer os serviços que podem prestar ajuda às pessoas, principalmente em alturas de crise. Mas por muita compreensão que possam ter, não podem ser vítimas dessa mesma compreensão e esperar para que os seus pedidos sejam atendidos depois de todos os outros, principalmente quando reconhecem que têm os meios para ajudar na resolução dos problemas. Não faço deste púlpito um lugar de reivindicação pública para criar embaraços, promover a demagogia ou o populismo. O que temos a dizer, temo-lo dito, a Vossa Excelência e a todos os serviços, bem como a outros ministérios, não nos eximindo de dar a opinião como nos compete e está nos deveres de Constituição da Ordem. Quero, por isso, agradecer a forma como têm sido acolhidas as nossas opiniões pelos diversos serviços do Ministério da Saúde e afirmar que continuaremos a fazê-lo na defesa dos interesses dos cidadãos e dos profissionais de psicologia.
porque para a nossa profissão e por força do que empreendemos, temos de assumir um magistério de provedor do cidadão. Feitas as contas, ao custo, ou melhor dito, ao investimento pela quantia equivalente a 3 horas de juros da dívida portuguesa, e relevo 3 horas da dívida portuguesa, ter-se a possibilidade de ter mais 190 mil horas de intervenção psicológica numa possível cobertura de mais de 20 mil pessoas. Vale a pena meditar nestes números e perguntar-nos, se não agora, quando. Por isso, esperamos que possam ser dados passos decisivos na criação de formas adicionais de prestação de cuidados. E é porque temos a consciência da importância de uma boa gestão que já demonstramos e continuaremos a demonstrar com uma intervenção psicológica poupa sofrimento, mas contribui também e de forma decisiva para a redução dos gastos em saúde, em assistência social, na educação, na justiça e em muitas outras áreas. Investir na intervenção psicológica faz todo o sentido em termos pessoais, económicos e sociais. E se entendido num plano de mais longo prazo, é um investimento com enorme retorno. Remediar sai mais caro e produz dano. Por isso é tão importante a detecção precoce dos problemas e uma rápida forma de intervenção. Poupa sofrimento, poupa nos gastos. E apesar de ser tão conhecida a importância da prevenção, continua a ser um parente pobre das intervenções, pois os resultados não são imediatos e vêem-se muitas vezes na ausência ou diminuição do número ou intensidade de problemas esperados. Fernando Pessoa afirmava: quem não quiser sofrer, que se isole. Fecha as portas da sua alma quando possível à luz do convívio. Mas quem é que pode, hoje em dia, numa sociedade em permanente comunicação, fechar as portas à luz do convívio? E com que custo? E com que dano? Quando sabemos que a nossa existência é cada vez mais interdependente, resultando da interação com os outros, diminuindo os isolamentos involuntários que tanto impedem as pessoas de se realizarem. Por isso não podemos deixar de passar a falta de intervenção adequada para os problemas crescentes da depressão, da ansiedade, de consumos excessivos, dos problemas familiares, educacionais e organizacionais e tantos outros que afetam cada vez mais as sociedades e, por consequência, a sociedade portuguesa. Os portugueses têm sofrido muito e de diversas maneiras nos últimos anos e fazem-no de forma estoica e, na maior parte das vezes, silenciosa. Mas não se deve ver esse silêncio como ausência de dano. O sofrimento silencioso está lá e, melhor que ninguém, nós os psicólogos o sabemos. Ouvimos-lo todos os dias, nas escolas, nos centros de saúde, nas organizações, nos consultórios. Diz-se que uma das tarefas principais da intervenção psicológica é devolver a esperança, de forma a que as pessoas, as famílias, os grupos, as organizações, acreditem que podem, com o seu esforço, mudar e alcançar um estado maior de bem-estar. A força de devolução dessa esperança, ou a forma de devolução dessa esperança, encontra expressão nas diversas técnicas desenvolvidas pelos psicólogos, que permitem um trabalho com os seus clientes, que lhe permitem alcançar os objetivos que se propuseram. Temos hoje em dia uma ciência com mais de 100 anos, sólida, com resultados demonstrados, em constante evolução e pronta a ser traduzida em muitas formas de contribuição para o bem-estar das pessoas e das comunidades. A campanha Encontra uma Saída, que a Ordem realizou, procura sensibilizar os cidadãos para um reconhecimento mais aprofundado sobre os problemas psicológicos e formas de ajuda. Chegou a cerca de 1 milhão de portugueses. Agora, para além da informação sobre os problemas psicológicos e as formas de intervenção, os cidadãos podem encontrar no site criado para o efeito e georreferenciados mais de 5 mil psicólogos. Mas todo este mundo de possibilidades precisa da ajuda de formas públicas e privadas de intervenção. Seja para a inclusão dos cuidados de saúde psicológica em seguros, pela maior acessibilidade aos serviços públicos, pela detecção precoce de problemas na escola ou pela inclusão de intervenções psicológicas na saúde dos trabalhadores, nas empresas e no aumento da produtividade. A Ordem tem uma intervenção focal no mundo global. Não pode deixar de intervir em inúmeros espaços, porque só assim potencia um maior reconhecimento e utilização dos serviços dos psicólogos. É fundamental que os governos entendam a importância da intervenção, mas que também a negociem internacionalmente nos compromissos que assumem, como os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, que estão a ser discutidos pelos Estados-membros das Nações Unidas. Porque esse compromisso, bem que outros, como por exemplo com a Organização Mundial de Saúde, são motores de uma ação fundamentada que implica a possibilidade de intervenção de muitos psicólogos e que, em última análise, se reflete no seu trabalho cotidiano. Sem esquecer o papel fundamental das universidades e a nossa total disponibilidade para a colaboração, apontando as necessidades de formação para o desenvolvimento e oportunidades futuras da profissão.
trabalhando ainda com as organizações internacionais de psicólogos, como a FIAP, a EFPA e a PSI-PLP, para que a pressão se torne conjunta, contínua e eficaz. Aquilo que um psicólogo estará a fazer amanhã e no futuro será o resultado da sua formação, somado às oportunidades criadas por políticas que reconhecem a necessidade da intervenção transformada em condições de trabalho efetivo. Surge agora no horizonte uma nova comunidade que se pretende também afirmada e forte, a dos psicólogos dos países de língua portuguesa, PSI-PLP. Aos nossos colegas dos países de língua portuguesa, quero deixar uma especial saudação, pois estão empenhados em aumentar as trocas de experiências e o desenvolvimento de projetos comuns. Temos de fazer acontecer esta comunidade para que cresça com os psicólogos dos diversos países e se torne uma fonte de oportunidades. Quero ainda agradecer a todos os colegas que tão prontamente têm acorrido à discussão que temos tido sobre as futuras especialidades. Os contributos extensos que temos recebido, sob múltiplas formas, enriquecem a proposta e tornam-a cada vez mais participada e consensual. Estou certo que caminharemos para uma via de elaboração das especialidades que enriquecerá a nossa profissão, mostrando o quanto somos exigentes em termos de qualidade. E não me posso esquecer da acreditação, da formação, que contribuirá para o reconhecimento das ofertas formativas de qualidade já existentes em tantas organizações presentes no mercado. Uma palavra aos nossos colegas em situação mais frágil de um ponto de vista profissional. Quero dizer-lhes que continuamos diariamente a desenvolver os esforços para que a sua situação possa melhorar, seja pela criação de mais locais de estágio remunerados, maior inserção no mercado de trabalho, utilizando todas as vias ao nosso dispor, ajudando na criação dos próprios projetos de trabalho e potenciação do desenvolvimento das suas competências. Acreditem que não desistimos, que vos defendemos, que acreditamos no vosso valor e que trabalharemos convosco para a melhoria da vossa situação. Mas, como diz o grande poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então temos de ajudar os cidadãos a encontrar cada vez mais opções para o seu sofrimento. E uma parte significativa dessas opções passa pelo maior acesso à intervenção psicológica, entendida no seu sentido mais abrangente, desde aquelas que procuram remediar uma situação às que procuram prevenir e até promover novas formas de lidar com o mundo. Não podemos continuar a deixar que se pense que se é uma questão mental, não é a sério. As representações do mundo dão origem ao que de melhor e pior existe na humanidade. Estão na raiz do pensamento filosófico, da arte, da inovação, mas também das guerras, das dissensões, de conflitos muitas vezes evitáveis. Por isso, o meu convite é de que vamos utilizar os recursos que já temos ao nosso dispor para poupar no sofrimento das pessoas. Poupar no sofrimento das pessoas. Esta deve ser a razão de ser da nossa ação. Mostremos assim que a nossa força reside na capacidade de gerar soluções, defender os mais vulneráveis e transformar as sociedades pela mudança de cada pessoa, ajudando-a no caminho da sua realização. Assim se cumprirá uma das principais missões da psicologia. Muito obrigado.